Mas pode colocar os slides. Isso. A pergunta eu vou fazer. Aí só me dá um feedback das respostas, não. Eu errei, eu errei. Tranquilo. Bom, olá, pessoas. Bom dia. De novo, bom dia. Aê, valeu. Bom, eu quero começar, na verdade, agradecendo aos coordenadores aí da DevTest pela oportunidade de estar aqui para poder bater esse papo e principalmente pela seleção do tema para estar aqui na Stadium. É sempre um frio na barriga a mais estar aqui e estar falando com todo mundo assim. Bom, passador de slide ficou aqui. Vamos lá. Eu vou começar com um jogo rápido, então, só para a gente começar a entender um pouco quem que está aqui, né? Perguntinhas básicas, então. Quem tiver no chat pode responder sim, se for afirmativo, beleza? Quem que utiliza testes de software? Mas tem que ser que utiliza mesmo, tá? Vamos lá, levanta a mão. Beleza? No chat, como é que tá aí? Bastante gente falando sim? Beleza. Bom, o ideal é que todos levantassem a mão dizendo que sim, né? Mas a gente sabe que testes ainda é uma questão que está sempre em evolução. A parte boa é que, ano após ano, a gente vê mais pessoas dizendo sim para essa resposta, para essa pergunta, certo? Então, a gente está evoluindo na questão dos testes. Agora vem uma segunda pergunta, que é: quem ainda tem problemas em produção, mesmo trabalhando com testes? Quem é que ainda tem esse tipo de situação no dia a dia? É isso aí. Algumas pessoas. Exatamente. E basicamente é por isso que eu me motivei a vir ter esse papo aqui com vocês, porque mesmo quem já trabalha com testes ainda tem problemas em produção, certo? Bom, eu sou Isaac Felisberto de Souza, eu sou engenheiro de software. Eu trabalho atualmente com consultoria em engenharia de software através do Guia Dev. Quem quiser conhecer um pouco mais, me procura após aqui o nosso papo. E aí o nosso tema, então, vai ser o que seus testes garantem? Eles garantem o funcionamento do código ou o funcionamento das funcionalidades do software? E para seguir, então, nesses próximos 30 minutos, nosso roteirinho vai ser a falta de consenso sobre a importância de testes, o foco na funcionalidade, equilíbrios entre os tipos de testes que a gente tem, o uso de relatórios de testes e, por fim, o que de fato testes devem garantir. E aí, começando pela falta de consenso sobre a importância de testes, algumas pessoas talvez, pô, mas existe falta de consenso? E a verdade é sim, ainda existe, na verdade, muita falta de consenso. Isso porque a gente tem um grupo de profissionais que ainda não compreendem o valor dos testes. E eles têm as suas justificativas, eles não estão necessariamente errados com relação a essa questão, eles têm alguns motivos do porquê eles ainda não veem valor nisso. O fato é que quando a gente vê esse grupo de profissionais que dizem que não vê valor, normalmente a gente só faz uma afirmação do os testes são importantes. Mas a gente não embasa muito bem isso, a gente acaba não chegando e trazendo coisas concretas que confirmem que os testes de fato fazem toda a diferença. E aí, normalmente, esses profissionais vêm com algumas justificativas do tipo: cara, eu desenvolvo a vida inteira assim, nunca fiz testes e tô conseguindo seguir, tô conseguindo trabalhar. Ok, é direito desse profissional conseguir lidar assim. Se ele não está tendo problemas de fato, que bom. Alguns outros profissionais chegam e dizem assim: pô, eu enxergo a importância dos testes, os testes são realmente importantes, mas eu não tenho tempo no dia a dia. Eu não consigo ter tempo para implementar testes. Esses profissionais, eles já estão ali num patamar talvez melhor com relação a entender o valor dos testes, mas isso ainda não faz diferença na prática, porque mesmo enxergando o valor dos testes, mas não fazendo testes, você não está mudando nada no seu cenário. E por fim, tem profissionais que já dizem, pô, a gente enxerga os valores, a gente já implementa testes, mas ainda assim parece que não tem um retorno bacana com relação aos testes. Passador de slide, vamos. Vamos. Bom, e aí em cima desse grupo de profissionais, normalmente o que a gente faz? A gente pergunta para eles por que os testes são importantes. Então, aqueles profissionais que já implementam testes, mas ainda não veem valor, você pergunta por que esses testes são importantes para vocês. E aí alguns deles vão dizer assim, ó, bom, esses testes não me dão um feedback positivo, tipo, eu não consigo evitar a quebra de teste do sistema. Outros vão dizer que, cara, eu uso testes, são importantes, porque travou.
Bom, enfim, esses profissionais que acabam não aplicando testes, mas não entendem a importância, muitas vezes eles implementam, na verdade, porque eles são obrigados, porque o pipeline acaba obrigando eles, porque os líderes acabam pedindo para esses testes serem implementados, certo? Então, acaba que, por mais que eles implementem testes, isso acaba não dando o retorno que eles esperavam. E aí a gente chega numa questão: por que que os testes são importantes de fato? E os testes são importantes para que os usuários do nosso software não tenham problemas ao utilizá-lo, certo? Então, esse é o resumo do porquê que a gente aplica testes. E aí vocês podem chegar para mim e dizer assim, pô, beleza, cara, isso é meio óbvio. E essa questão da obviedade é o que torna mais triste a gente não trabalhar direito com testes. Se é óbvio que a gente deveria fazer testes para o usuário não ter problemas lá na hora de utilizar o software, por que que os nossos usuários ainda têm problemas ao utilizar o software? Então, o fato de algo ser muito óbvio não faz com que a gente acabe conseguindo resolver esse problema, certo? Bom, e aí para tentar praticar um pouco a empatia de vocês com relação a testes, vamos exercitar um cenário aqui. Imagine que vocês vão comprar um carro, certo? Vocês vão na concessionária, vocês chegam lá para o vendedor e dizem assim, ó, vou comprar um carro, esse carro tem testes? Se o vendedor dizer para vocês assim, ó, cara, esse carro não foi testado, provavelmente vocês não vão comprar esse carro, né? Vocês vão para outra concessionária. Vocês comprariam um carro onde o vendedor diz para vocês que não foi testado? Mas aí vocês podem ir numa segunda concessionária e o cara vai dizer assim, ó, cara, esse carro tem 100% de testes em todas as peças. Todas as peças dele são testadas. Aí você, pô, legal, bacana, vou comprar esse carro. Você compra o carro, sai da concessionária, anda 50 metros e basicamente as rodas caem. Aí você, pô, mas esse cara disse que o carro era testado. Você volta na concessionária e reclama. Ele vai dizer assim, ó, não, mas a fábrica garante que 100% das peças são testados. Tá, mas o carro é testado? Ah, o carro todo não foi testado, só 100% das peças. Parece meio tolo isso, né? Mas a gente faz bastante isso em software. A gente diz que testou todo o nosso software, mas não testou o todo. Então, esse exemplo que parece tolo no mundo real olhando para um carro, a gente faz muito no mundo de software. Bom, mas aí para tentar trazer a empatia um pouquinho mais para perto, então, do software, vamos um segundo exercício. Pensa que você vai criar uma conta no banco digital. E aí essa conta no banco digital tem um app bem bacana, esse app é bonitão, vai gerenciar o teu dinheiro. Se você perguntar, cara, esse app é testado? Tem testes? Se ele disser não, o que que você vai fazer? Você vai botar o seu dinheiro em um banco cuja o aplicativo não é testado? Provavelmente você não vai querer, né? Mas aí você pergunta para o segundo banco digital, ele diz a mesma coisa. 100% do código desse app é testado. Aí você, pô, legal, então vou abrir minha conta aqui. Você vai lá, começa a usar o aplicativo e no primeiro Pix que você vai fazer, você tem um problema. O que que você vai pensar? Pô, como assim esse aplicativo é testado? E aí você vai lá e reclama assim, não, mas ele tem 100% de cobertura de código. Ele é todo testado, mas ainda assim tem erros lá na ponta com o cliente. Então, essa questão de entender o todo é o grande ponto com relação à importância do teste. Por fim, a gente tem profissionais, então, que compreendem o valor, implementam testes, eles buscam evitar os problemas lá para o usuário na ponta, eles têm baterias de testes que rodam no CI, com 80, 90, quase 100% de cobertura, mas ainda assim você tem problema com o usuário na ponta. O usuário está usando a sua solução e ainda assim você tem problema. Então, tu vê que a importância do teste não é necessariamente só os números técnicos que a gente traz, só essa questão focada no detalhe de código ou na questão dos detalhes do meu software. É o usuário na ponta, ele não pode ter problemas. Então, aí a gente chega na questão do foco na funcionalidade. Então, a gente tem que começar a pensar que a gente precisa focar mais na funcionalidade. E aí, para trazer de exemplo para vocês aqui, vamos exercitar uma solução fictícia chamada Guia Hóspede. Essa solução não é uma cópia do Airbnb, tá? Ela é de fato fictícia. Pensa que é uma solução para o nosso pro usuário poder pesquisar hotéis. Você vai ter ali várias funcionalidades, a gente vai destacar uma aqui que é o cadastro de contas. Pensa que no cadastro de contas você vai ter lá vários casos de uso. Um deles é como cliente eu quero criar uma conta, editar uma conta, desativar uma conta. Legal. E aí eu vou passar isso para o desenvolvedor botar a mão e implementar de fato. O que o desenvolvedor vai fazer? Pensa que lá no back-end, um cara que está trabalhando com Node.js, o desenvolvedor vai pegar e vai entender a demanda, vai criar uma API, ele vai criar as entidades, ele vai implementar persistência, vai implementar service, vai implementar controllers, ele vai fazer várias implementações focando nessa parte de implementar aquela única feature dessa solução, certo? E aí, durante essa implementação, pensando no mundo do Node.js, ele vai criar lá um account.dto, um ponto .repository, um ponto .service, ponto .controller, vários arquivos para poder organizar todo o seu código. E aí, automaticamente, ele vai lá e cria um account.repository.spec, um service.spec, um controller.spec, ou seja, arquivos para botar os seus testes automatizados.
Até aí, tudo ok, bacana. E aí, na hora de fazer os testes, ele vai ter lá o repositório e ele vai começar o quê? Vai mocar provavelmente o banco de dados, ou vai usar um banco de dados em memória, vai fazer os seus testes de forma isoladamente daquele repositório. Ele vai pegar no service provavelmente ele vai tentar mocar o repositório para poder manter o isolamento, ele vai testar as regras de negócio de forma isoladamente, depois ele vai pegar os controllers, vai fazer a mesma coisa, vai mocar no controller um service ou o próprio repositório, vai fazer as simulações das chamadas e dos retornos e vai fazer o teste isoladamente. O fato é que quando a gente vai implementar teste automatizado, a gente foca muito mais na estrutura do código e como a gente organizou as nossas classes do que na funcionalidade em si. Quando eu olho para esse tipo de implementação e olho como eu começo a fazer meus testes, eu não enxergo a funcionalidade. Eu enxergo, na verdade, a minha estrutura de classes e métodos que eu tenho. Então, a gente foca muito mais na estrutura do código do que necessariamente na funcionalidade. Então, a gente implementa testes muito mais focado em estrutura de código do que em funcionalidades. Isso é um fato dentro do mundo dos desenvolvedores. E a gente necessariamente não faz isso por mal, certo? Por que a gente faz assim? Por que a gente tem essa forma de implementar testes? Será que a gente faz porque a gente quer fazer errado? Não, a gente faz porque a gente aprendeu algumas questões que nos levam a trabalhar dessa forma. E aí, basicamente, a gente aprendeu o quê? Todo método precisa ter um teste. Isso é uma coisa que é muito dita com relação a testes. Todo método que você implementa precisa ter um teste. Mas na prática, na verdade, o que a gente precisa é que todo método precisa ser testado. Isso é diferente. Se eu tenho 50 métodos, não quer dizer que eu preciso ter 50 testes. Se eu tenho 50 métodos, eu preciso de testes que garantam que os 50 métodos tenham sido testados. Isso tem uma diferença. Outra coisa que a gente aprende é que todo teste deve ser pequeno e focado. Só que não necessariamente ele precisa ser focado em classes e métodos. O foco pode ser na funcionalidade e no cenário que a gente tem. Não necessariamente a gente precisa focar apenas em classes e métodos. Outra coisa que a gente aprende... Vamos, passador. Outra coisa que a gente aprende é que um teste deve ser independente e isolado. E legal, isso é uma verdade. Mas isso se aplica ao cenário de execução do teste, e não necessariamente às classes. Eu vou testar classes isoladamente. O que acontece quando a gente testa classes isoladamente? A gente acaba criando mock para tudo. Então, boa parte dos nossos testes hoje trabalham com mock e a gente acaba isolando totalmente a classe, e os testes em si, na verdade, eu estou lá cheio de mocks e acabo não testando a solução como um todo. Outra coisa que a gente aprende é que o teste deve ser rápido. E sim, o teste deve ser rápido. Mas ele ainda precisa garantir o funcionamento do todo. Ou seja, eu preciso garantir que o meu teste me dê um retorno positivo se a aplicação está funcionando ou não. Muitas vezes, claro, o teste está demorando muito, então não vamos mais usar o banco de dados aqui, não vamos usar mais a situação, porque o teste fica lento, vamos usar uma situação diferente do ambiente de produção, o teste ficou rápido. Mas agora eu garanto que o ambiente está semelhante à produção, eu garanto que aquilo realmente vai ser a mesma coisa quando eu rodo em produção. Se não garantir, não adianta ter um teste rápido. E por fim, a gente aprende que testes unitários são a base e se referem à menor unidade do software, certo? Então, na prática, testes unitários a gente foca em classes e métodos. Só que o teste unitário são apenas mais um dos tipos de testes que a gente tem para poder utilizar, certo? E a unidade que a gente pode focar não é necessariamente classes e métodos, mas pode ser a própria funcionalidade. E aí, falando sobre teste unitário e tipo de testes, a gente chega à questão do equilíbrio entre os tipos de testes. E aí, falando sobre equilíbrio de tipo de teste, a gente vai chegar naquela famosa lista de todos os tipos de testes que a gente tem. E quando a gente mostra isso, a gente tem mais de 20 tipos de testes, vem uma pergunta: qual é o melhor tipo de teste para eu poder utilizar no meu software? E isso não tem uma resposta definitiva. O fato é que cada tipo de teste desse aqui, ele tem um benefício e ele tem um custo. Ele tem um cenário a ser aplicado e ele me dá um retorno. Então, na verdade, não é uma questão necessariamente de ser melhor ou pior. E quando eu falo ainda de tipo de testes, eu também tenho a famosa pirâmide de testes, certo? Que existe, inclusive, algumas variações. Algumas eu trago com o teste end-to-end na ponta e o teste unitário na base. Outras é o teste de interface ou de aceitação na ponta e o unitário na base. Uma coisa comum é que, normalmente, o teste unitário está na base de quase todas as variações de pirâmides que a gente tem. E aí, normalmente, esses testes da base são feitos pelos devs, ou seja, testes unitários. Lá na ponta, a gente tem os QAs, os testes, as pessoas de negócio fazendo testes mais focados naquela parte de cima. E essas pirâmides, a pirâmide ela também demonstra muito a questão de qual é o custo e qual é o benefício que eu tenho com cada teste desse. Então, na verdade, mais do que ter um tipo de teste importante, é eu entender qual o equilíbrio com relação ao que esse teste traz de benefício e o que ele traz de custo para mim, certo?
Bom, e aí mais importante do que necessariamente se preocupar com o tipo de teste é a gente entender qual é a nossa unidade de entrega. Ou seja, qual é a unidade de entrega que eu, desenvolvedor, tenho que fazer quando eu estou implementando alguma coisa. Quando eu vou entregar algo, eu entrego algo referente só a classes e métodos, entreguei um PR e está lá as classes X e os métodos Y. Não, a gente acaba focando, a nossa unidade de entrega é um endpoint do back-end, é uma tela do front-end, é um método ou função de uma biblioteca, é uma integração com um terceiro. Essas normalmente são as nossas unidades de entrega, certo? Se essas são as unidades de entrega, os nossos testes, na verdade, têm que focar muito mais na questão da unidade de entrega do que necessariamente só em classes ou métodos, certo? E aí a gente vai voltar então à questão dos testes unitários. Os testes unitários, eles têm um foco lá, realmente, base da pirâmide, classes e métodos. Mas existe um outro teste que também nos ajuda muito quando a gente pensa em subir um pouquinho essa pirâmide e começar a olhar um pouco mais para o todo e menos só para a questão de testes unitários. Que aí é o teste de componente. O teste de componente, normalmente, ele até alguns trazem como sendo o mesmo conceito do teste unitário, ou seja, eles fazem a mesma coisa. Só que eles existe essa confusão, porque na prática, ambos se concentram em verificar o funcionamento de uma unidade do código, de um ponto específico do código, certo? Só que existe uma diferença sutil entre eles. Essa diferença é que o escopo do teste unitário, sim, são classes e métodos. Já o teste de componente, o escopo é um pouquinho mais amplo. Eu olho para um grupo de classes e automaticamente os métodos que estão lá dentro. Então, o teste de componente, ele é muito semelhante ao teste de unitário, mas ele olha um pouquinho mais para o todo. Então, ele pode ser um pouco mais útil nessa questão de quando eu penso testar algo além do que só classes e métodos. Bom, então, mais importante que o tipo de teste a ser utilizado é garantir a minha unidade de entrega. Ou seja, aquilo que eu estou entregando, aquele todo funciona, certo? E aí, para trazer, então, essa questão de um comparativo maior entre teste unitário e teste de componentes, vamos ver um pouquinho os benefícios e o custo de cada um. O teste unitário, ele é muito mais fácil e rápido de fazer, ele realmente é mais independente e isolado, ele normalmente são testes pequenos, só porque normalmente a gente tem que fazer muitos testes unitários para gerar uma cobertura boa. E o principal ponto dele de custo é, ele não garante o funcionamento do todo. Se eu tiver um software onde eu digo, eu tenho 100% de cobertura desse código, mas é só feito de testes unitários, ainda assim eu não garanto o funcionamento do todo. Eu só garanto que todas as minhas classes e métodos estão ok, estão funcionando. Já o teste de componente, ele pode ser fácil e rápido, porque ele é um pouquinho mais amplo, mas ele ainda pode ser um teste fácil e rápido. Ele pode ser independente e isolado. O tamanho dele vai ser relativo à minha funcionalidade. Então, se eu tenho uma funcionalidade simples, ele vai ser um teste simples. Se eu tenho uma funcionalidade complexa, ele tende a ser um teste mais complexo. Ele gera boa cobertura de código, ou seja, com um único teste de componente, eu acabo gerando um pouco mais de cobertura. E o principal ponto dele é, ele dá uma maior garantia sobre o todo. Porque eu já não estou olhando só para classes e métodos, eu estou olhando para o meu componente que está sendo entregue. Mas ainda ele pode ser um pouco mais complexo de implementar, porque se eu estou olhando para o componente, realmente eu não estou olhando para pequenos pedacinhos, então talvez ele fique um pouco mais complexo. Mas ele já me traz bem mais benefícios do que o teste unitário com relação a olhar para o todo. E tem um terceiro teste que também deveria ser muito importante dentro para o mundo dos desenvolvedores que estão codando e implementando o teste, que é o teste de integração. Só que o teste de integração, quando a gente olha para ele, a gente sabe que ele é um teste mais lento, que ele é um teste mais difícil de implementar, ele é um teste com baixo isolamento, mas ele é o teste que garante maior funcionamento do todo. Ou seja, nessa escala entre teste unitário, componente e integração, ele é o que me garante maior funcionamento do todo, porque ele está testando mais o todo. Então, quando a gente pega esses três tipos de testes, então a gente consegue unir eles e começar a pensar em vez de eu ter o foco na estrutura do código, em vez de eu garantir que o meu código está ok, eu vou usar esses três testes para poder garantir que a minha funcionalidade está ok. E aí, para isso, bom, foco é a funcionalidade, ou seja, eu tenho que focar na funcionalidade e menos no código. Então, como eu vou focar na funcionalidade, o teste de componente ganha um pouco de destaque. E aí, o primeiro passo é, eu tenho que visualizar a minha funcionalidade como sendo um componente. Ou seja, eu vou entregar um endpoint, e o endpoint é o cadastro de contas, então aquele cadastro de contas é o meu componente. Ele é um componente do meu software, a minha unidade de entrega. Então, eu tenho que garantir que o todo dele funcione.
E aí, basicamente, então, os primeiros testes devem ser sobre os recursos visíveis dessa funcionalidade. Eu não tenho que simplesmente falar, eu vou focar os testes em testar o repositório, testar o service, testar o controller, testar vários outros detalhes do código. Não, eu tenho que testar a funcionalidade. Se eu estou olhando para a minha criação de contas, eu tenho que pensar quais são as ações que eu faço em cima da criação de contas. A minha funcionalidade é meu componente. Aquilo que eu exponho de funções em cima da parte de contas é os primeiros testes que eu tenho que implementar. Se você tiver algum ponto onde você precisa testar realmente o fragmento, aí você até pode testar unitariamente. Se fazer sentido testar um método de forma isolada, ok, você pode utilizar testes unitários. Mas você pode já usar em conjunto teste de componente e testes unitários com esse foco maior na funcionalidade. E, por fim, você pode também fazer teste de integração. Mas o teste de integração, você tem que focar o quê? Naquilo que é inerente à integração, que é, de fato, validar os pontos de conexão entre cada componente. Agora, existe uma intersecção entre o teste de integração e o teste de componente, que é você olhar para os pontos de integração interno do teu componente. E aí um exemplo bem clássico é, eu vou entregar o meu endpoint para cadastro dessa conta. Quando eu for entregar isso em produção, eu não vou entregar só código, eu também vou ter mudanças no banco, eu vou ter uma estrutura de banco de dados. Então, eu posso fazer o meu teste também ser testado com um banco de dados real. Pô, mas se tu botar o banco de dados conectado no teu teste, isso vira um teste de integração. Sim, conceitualmente você não está testando o componente, está virando um teste de integração. Mas aí, de novo, o nosso foco é na funcionalidade. Ou seja, eu não estou focando só no detalhe, eu não posso transformar isso num teste de integração. Não, eu tenho que garantir que o meu componente funciona. E quando eu botar em produção, o meu componente é toda a parte da minha API, o meu service, meus controles, meu repositório e as alterações que eu fiz no banco de dados, certo? Então, não é um pecado eu trazer pontos de integração que são de controles meu para eu poder testar e garantir que aquilo funcione. Bom, então relembrando a questão lá da account, eu tenho lá, por exemplo, o repositório, o service, o controller, e aí eu tenho aqueles arquivos de teste que eu vou fazer. Em vez de eu criar um arquivo de teste focado em cada estrutura de código que eu tenho, na verdade eu vou criar lá um account.spec. E aquele account.spec, eu vou ter lá todos os métodos para realmente testar as funcionalidades, que é o quê? Eu tenho uma account, eu vou criar uma conta, editar uma conta, remover uma conta. Então, eu tenho que focar nessas operações e não necessariamente nos métodos que eu tenho ali dentro daquela estrutura de classes. Pô, mas o meu teste é grande, meu teste é complexo, eu quero organizar isso de uma outra forma, dentro de um account.spec que vai ficar muito grande. Tudo bem, crie então um diretório account e depois crie lá um account.create, um account.edit, .remove. Estruture de forma mais separada o seu teste, mas ainda assim olhando para a funcionalidade. Aqui você não está criando teste para classes e métodos, você está criando teste para funcionalidade. Então, não há uma regra com relação a qual o melhor tipo de teste. O importante é você garantir que a tua funcionalidade esteja ok, certo? Então, combinar tipos de teste é válido se o foco for a funcionalidade. Então, mais importante do que eu ficar apegado a questões puramente conceituais dos tipos de teste é como que eu consigo usar os tipos de teste para entregar a funcionalidade. E aí a gente chega ao nosso quarto ponto, que é o uso dos relatórios de teste. Quando a gente pega e trabalha com execução de testes, a gente tem lá a geração de relatórios. Só que normalmente o que acontece? A gente só olha o resultado final daquele relatório, né? Só que um relatório de teste não se resume apenas a um Vzinho e um Xzinho. Cara, passou, não passou, tá tudo ok ou não tá tudo ok. Existem informações ali dentro que são úteis para nós, que a gente pode fazer uso delas. Só que normalmente quando a gente gera isso, a gente acaba olhando para aquele relatório, pensa no mundo Java, pensa no mundo Python, pensa no mundo Node, qualquer linguagem, a gente gera o relatório de testes e a gente enxerga o que neles? Estrutura de código. A gente enxerga os pacotes que estão sendo testados, as classes que estão sendo testadas, os métodos que estão sendo testados. Isso não me fala nada sobre as funcionalidades. Então, os relatórios de teste, eles ajudam a visualizar a funcionalidade dos cenários testados se eu organizar os meus testes para isso. Se eu não organizar os meus testes focando na funcionalidade, sim, os relatórios não vão ter muita utilidade, porque eles vão mostrar apenas estrutura de código que está sendo testada. Então, pensando no relatório, com os resultados dos testes, que é que é sempre gerado quando a gente executa os testes, basicamente, ele pode o quê? Apresentar as funcionalidades dos cenários testados e não apenas as classes e os métodos. Ou seja, eu tenho que olhar para o relatório, eu tenho que enxergar funcionalidades. Se eu conseguir enxergar funcionalidades, inclusive eu consigo trazer desenvolvedores novos para os meus times e eu posso pegar assim, ó, olha para esse relatório e visualize aqui o relatório de testes, o que que teu software faz.
Alguém hoje consegue pegar o relatório de teste que é gerado na execução dos testes unitários ou dos testes dos devs e passar para alguém e essa pessoa vai entender o que o software faz? Dificilmente não. Dificilmente ele vai entender como que o software está organizado a nível de classes, mas não vai enxergar quais são as coisas que estão sendo feitas naquele software, certo? E, além disso, ele pode ser publicado para QAs, para POs, para PMs, para outras pessoas do time. Porque se você focar o relatório em função das funcionalidades, esse relatório ele pode ser útil para outras pessoas, porque elas vão olhar para o relatório e elas não vão enxergar aqui, nossa, a classe X, Y, Z e o método ABC estão sendo testados. Não, eles vão enxergar que, opa, a funcionalidade A e o cenário X, Y, Z está sendo testada. E aí, para mostrar um pouquinho com relação a isso, pensa aquele exemplo da account. Se eu pego e gero um relatório de testes focado na estrutura de código, ou seja, eu tenho lá um teste para o service, um teste para o repositório, um teste para o controller, esse é o resultado que eu vou ter com relação aos testes. Eu vou ter ali as classes sendo exibidas e os métodos que eu estou testando. Isso aqui me dá ali uma suíte, pô, 17 testes, está tudo passando, está tudo bonitinho, mas eu não estou enxergando funcionalidades, eu estou enxergando métodos, eu estou enxergando classes. Agora, se eu mudo a forma de trabalhar com isso e foco na funcionalidade, eu vou ter lá o quê? Account.spec. Aquela account vai ter o quê? O nome da feature, ou seja, eu estou olhando a funcionalidade de contas, ou seja, eu tenho coisas ali relacionadas à operação com contas. E a nomenclatura que eu vou ter aqui não são o nome dos métodos, e sim as ações que eu estou fazendo, os cenários que eu estou fazendo. Então, ali eu vou ter criação da conta, criação de conta com ID inválido, edição da conta, remoção da conta. Ou seja, eu olhar para o segundo relatório, eu começo a entender o que o software faz. Se eu olhar para o primeiro relatório, eu não entendo necessariamente o que o software faz, eu entendo como o software está estruturado. Então, tu vê que o primeiro relatório está focado na estrutura de código. O segundo relatório está focado nas funcionalidades da solução. Aí a gente também tem um segundo relatório que é muito importante, que é o relatório de cobertura. O relatório de cobertura, ele nos mostra o que é que de fato eu estou testando dentro do meu código, certo? Só porque também a gente acaba usando o relatório, às vezes, de forma equivocada. A gente não consegue extrair do relatório de cobertura quais cenários a gente quer testar, certo? Então, o foco do relatório de cobertura, ele não pode ser apenas 100% de código, ele tem que ser 100% dos cenários. Quando eu foco em 100% do código, mas eu moco várias coisas, eu acabo criando testes totalmente isolados, eu posso chegar a 100% de cobertura de código. Isso não é uma coisa impossível de ser feita. Mas será que ele está garantindo 100% dos cenários? Agora, quando eu foco em olhar para os cenários, eu vou executar um teste em cima de uma funcionalidade. Esse teste, ele vai acabar exercitando todo o meu código, e aí eu vou olhando, pô, esse teste de cadastramento de conta passou por aqui, por aqui, por aqui. Opa, ele não passou nesse if aqui. Como que eu faço para passar nesse if? Eu tenho que enxergar o cenário que eu preciso exercitar, e não simplesmente olhar, pô, eu sou obrigado a fazer o teste e passar por esse if. Porque se eu começo a olhar para a estrutura condicional do código, eu estou estruturando meu teste, de novo, focado em código. Um outro ponto importante com relação ao relatório de cobertura é que normalmente a gente pensa assim, a cobertura já era um percentual final. E a gente vai lá e bota no CI. Se não chegar a 80% de cobertura, quebra o teste. Mas o relatório de cobertura, ele é muito mais do que um percentual no fim do teste. Você tem que olhar de fato para o relatório, entender cada ponto do código que está sendo testado, para enxergar quais cenários não estão sendo exercitados a ponto de não cobrir uma parte do código. Dificilmente a gente vê desenvolvedor, por exemplo, olhando para um relatório de cobertura na sua própria máquina. Você baixa um projeto, cara, eu quero ver a cobertura desse projeto. A gente não gera esse relatório. Ou seja, se não gera o relatório, então provavelmente você não usa o relatório de cobertura. Talvez você use o percentual final lá no processo de CI, mas você não está olhando para o resultado detalhado da cobertura para entender quais cenários estão sendo testados. E aí tem uma coisa que eu gosto sempre de trazer, que é maior cobertura com menor esforço. Quando a gente lida com testes unitários focados em classes, a gente acaba fazendo o quê? Escrevendo muito código de teste para gerar um X de cobertura. Quando a gente começa a olhar para a funcionalidade, normalmente a gente acaba gerando maior cobertura com menor esforço. Então, um teste focando na funcionalidade, eu vou escrever um único teste e ele vai fazer cobertura em vários pontos do sistema. Então, pensando naquele caso da account, eu tenho a account.spec. Se eu for fazer um teste focado não na estrutura de services, repositórios e
e controllers que eu tenho, mas se for pensar a nível de componente, quando eu faço a entrega, qual é o ponto de código que expõe meu componente? Eu vou ter um método lá no meu controller. Beleza. Então eu vou fazer o teste de account olhando para o controller. Ao chamar um controller e não criando mocks, automaticamente o controller vai lidar com DTO, ele vai chamar um service, ele vai chamar um repositório e automaticamente ele vai gerar muito mais cobertura com um único teste. Em vez de eu escrever 3, 4, 5 classes de teste, eu vou ter uma só de testes e aquele único teste vai me gerar muito mais cobertura. Então eu vou ter o quê? Maior cobertura com menor esforço. Além disso, se eu conseguir controlar a execução do banco de dados, de novo, não é um crime eu subir um banco de dados, já que eu consigo controlar isso através, por exemplo, de um Docker ou qualquer outras questões, e poder exercitar esse teste como um todo. Porque eu quero garantir que o todo funcione. Quantas vezes acontece, eu subi aqui um mock do banco para rodar os testes tão bonito, mas chegou em produção, a hora que eu rodei com o Postgres lá em produção, deu ruim, porque o Postgres funciona de um jeitinho diferente com alguma coisa. Então, eu fazendo dessa forma, focando na funcionalidade, eu também, inclusive, posso trazer um pouco da parte de integração para começar sempre a garantir um pouco mais o todo. E por fim, a gente chega ao nosso quinto ponto, né, que é o que os tests de fato devem garantir. E, de novo, parece meio óbvio, mas que os usuários do software não tenham problemas ao utilizá-lo. É meio óbvio? É. Mas, de novo, vem a pergunta. Mesmo sendo óbvio, a gente não consegue garantir o todo. Quem já trabalha com testes, faz um monte de testes e a gente continua tendo problemas lá em produção, certo? Então, para evitar isso, de novo, foco na funcionalidade é mais relevante que foco na estrutura do código. Mas eu quero focar na estrutura do código. Ok, mas você tem que garantir a funcionalidade. Funcionalidade é sempre mais relevante. Se você garantir a funcionalidade, normalmente você garante o código também. Os tipos de testes são como a gente vai implementar e garantir essa confiabilidade. Ele não pode ser o nosso objetivo. Cara, eu tenho um sistema que tem 1.500 testes unitários e 100% de cobertura. Bacana. Bota produção, o usuário vai usar, tem problema. Não serviu para nada aqueles 1.500 testes. Você precisa garantir que o usuário não tenha problema. Então, mais do que eu ter 1.500 testes unitários, se eu tiver 10 testes de algum outro tipo, mas eles me garantam que a solução funcione, eles são mais importantes que 1.500 testes unitários. E, por fim, os relatórios, quando bem utilizados, possuem valor por time. Pensa que, por exemplo, se eu gerar um relatório focado nas funcionalidades, quem chega novo no time vai entender o que o software faz. Pensa que se eu passar um relatório desse para uma pessoa, por exemplo, de QA, ela vai olhar aquele relatório e, o pessoal já está testando isso, e essas funcionalidades estão sendo validadas. Então, talvez eu nem precise escrever tantos testes aqui do meu lado. Então, tu vê que o relatório de testes deixa de ser uma questão só técnica e ele passa a ser realmente um relatório útil, não só para os devs, mas para outras pessoas também. Por fim, você confia no seu software, nos seus testes? Com relação a essa questão de os testes são importantes ou não? Vamos lembrar de novo. Se você chegar lá e comprar um carro e você perguntar se ele é testado, você vai comprar o carro? E se ele responder que o teste, 100% das peças são testadas, você vai achar legal. Mas se você andar e o carro desmontar na sua frente, você vai achar legal? Não. A gente faz isso o tempo inteiro no software. Então, um ponto importante como mensagem final é a gente praticar a nossa empatia com relação a essa questão de testes. Se a gente não vai adquirir algo ou consumir algo que não foi testado, e se a gente souber que não foi testado, normalmente a gente não vai optar por aquilo, por que a gente acha que as pessoas vão querer consumir ou adquirir o nosso software se a gente não testa ele? Então, aquilo que a gente cobra que os outros entreguem para nós com uma certa qualidade, a gente tem que cobrar de nós mesmos quando a gente vai entregar para o outro. Então, pratique a empatia. Se você confia no seu software e nos seus testes, show de bola. Se você ainda não tem uma confiança total, busque alternativas. Trabalhar melhor com relação a testes unitários, testes de componente e testes de integração é só um dos passos que principalmente os desenvolvedores podem fazer para tentar dar maior garantia com relação a se o software está funcionando ou não. Ou seja, o usuário não vai ter problema na ponta. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesses 30 minutos. De novo, eu sou Isaac Felisberto de Souza. Deixo aqui com vocês os meus contatos. Convido vocês a visitar o guia.dev. Quem quiser conhecer também o Guia Dev para Empresas, fique à vontade, entre em contato comigo de novo. Está ali as redes sociais. Obrigado e espaço para dúvidas aí.